Oração de gratidão. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos liberadas sobre a minha vida e também sobre a vida de cada pessoa que vê esse vídeo agora. A gratidão é uma chave espiritual poderosa, mas muitas vezes subestimada. Ela não é apenas uma reação emocional diante de algo positivo, é uma postura espiritual que redefine a forma como o coração enxerga Deus, a vida e a própria caminhada. A palavra nos confronta logo de início, dizendo que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso muda completamente a lógica comum. Não se trata de agradecer apenas quando tudo dá certo, mas de reconhecer Deus em todos os cenários, inclusive nos que ainda estão em construção. A gratidão verdadeira não nasce da abundância visível, nasce da revelação espiritual. O salmista fala diretamente com a própria alma e ordena que ela não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Essa ordem revela algo profundo sobre o coração humano. O esquecimento espiritual não acontece de forma brusca, ele acontece de maneira gradual. Quando as bênçãos se tornam rotina, o coração deixa de reconhecê-las. Aquilo que um dia foi motivo de oração intensa passa a ser tratado como algo comum. A gratidão começa a esfriar, não porque Deus deixou de agir, mas porque os olhos espirituais deixaram de perceber. É exatamente nesse ponto que a gratidão se torna essencial. Ela reabre os olhos da alma. A Bíblia afirma que é bom render graças ao Senhor. Não diz apenas que é correto ou necessário, mas que é bom. A gratidão faz bem ao coração, organiza os pensamentos, alinha as emoções e fortalece a fé. Quando o coração agradece, ele reconhece que não chegou até aqui sozinho. Reconhece que houve sustento, livramento, direção e cuidado. Mesmo em dias difíceis, mesmo em processos longos, mesmo quando as respostas ainda não vieram por completo, existem marcas claras da fidelidade de Deus. O problema raramente é a ausência de bênçãos. Quase sempre é a ausência de percepção. O Espírito Santo atua exatamente nesse despertar da gratidão. Ele traz à memória aquilo que foi esquecido pela correria, pela ansiedade e pelas preocupações. Ele revela livramentos que você nunca percebeu, portas que se fecharam para te proteger, caminhos que não deram certo porque não eram o melhor. Ele mostra que Deus esteve presente nos detalhes silenciosos, nos desvios inesperados e até nas esperas que pareciam injustas. Quando o Espírito Santo age, a gratidão deixa de ser um esforço mental e se torna uma resposta natural do coração. Jesus Cristo viveu uma vida marcada pela gratidão consciente. Antes de multiplicar os pães, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. Isso revela um princípio espiritual profundo. A gratidão não vem depois do milagre. Muitas vezes ela antecede a manifestação. Jesus não agradecia apenas pelo resultado final. Ele agradecia pela comunhão com o Pai. Ao fazer isso, ele nos ensinou que agradecer não é apenas reagir ao que aconteceu, mas honrar a Deus por quem Ele é. A gratidão declara confiança no caráter de Deus, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Muitos vivem cansados espiritualmente porque estão sempre focados no que falta. O coração entra em um ciclo de pedidos constantes, comparações e expectativas frustradas. Isso gera desgaste, ansiedade e até distanciamento espiritual. A gratidão quebra esse ciclo. Ela não nega os pedidos, mas equilibra a alma. Ela ensina o coração a descansar enquanto espera. A gratidão não paralisa a fé, ela a fortalece, porque muda o foco da escassez para a fidelidade. É importante compreender desde agora que este momento não é apenas reflexivo. Ao final deste vídeo, haverá uma oração profética poderosa de gratidão. Não será uma oração para pedir mais, mas para reconhecer o que já foi liberado.
Muitas bênçãos já chegaram, outras estão a caminho e algumas estão sendo preparadas no tempo perfeito de Deus. A gratidão nos alinha com essa realidade espiritual e nos posiciona de forma madura diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não consegue enxergar claramente os motivos para agradecer. A palavra não te acusa por isso. Ela te convida a olhar mais fundo. Deus esteve com você em dias bons e em dias difíceis. Ele sustentou quando você achou que não conseguiria, protegeu quando você nem percebeu o risco e direcionou quando tudo parecia confuso. Quando essa consciência começa a despertar, algo muda dentro. O coração se amolece, a fé se renova e a paz começa a ocupar o lugar da inquietação. Mas existe um perigo silencioso que ameaça essa gratidão recém-desperta. O coração humano tem facilidade em se acostumar com aquilo que recebe. Quando isso acontece, a gratidão dá lugar ao esquecimento espiritual. É sobre esse risco invisível que muitos vivem sem perceber que precisamos falar agora. O coração humano tem uma capacidade surpreendente de se adaptar rapidamente às bênçãos. Aquilo que ontem era motivo de lágrimas e orações intensas, hoje pode ser tratado com indiferença. A palavra alerta sobre esse processo silencioso quando diz para que o povo não se esqueça do Senhor depois de comer, se fartar e prosperar. O perigo não está na bênção, está no esquecimento que pode vir depois dela. Quando o coração se acostuma com o cuidado de Deus, ele corre o risco de perder a sensibilidade espiritual. A gratidão não desaparece de uma vez, ela vai sendo substituída pela rotina. Deuteronômio revela que após a prosperidade, o coração pode se elevar e esquecer quem foi o verdadeiro provedor. Esse esquecimento não é necessariamente consciente. Ele se manifesta quando a dependência diminui, quando a oração se torna apressada, quando o reconhecimento se torna raro. A pessoa continua crendo em Deus, mas passa a viver como se as coisas estivessem acontecendo por mérito próprio ou por simples acaso. Esse estado é perigoso porque afasta o coração da fonte sem que ele perceba. Quando as bênçãos não são reconhecidas, elas deixam de gerar adoração e passam a gerar acomodação. A vida espiritual entra em modo automático. O coração deixa de se maravilhar. O que antes despertava louvor, agora parece apenas parte da obrigação diária. Isso não acontece porque Deus mudou, acontece porque a percepção mudou. A gratidão é o que mantém viva a consciência de que tudo o que temos vem do Senhor. Sem ela, até o milagre perde o impacto. O Espírito Santo atua como aquele que desperta o coração desse estado de acomodação. Ele traz incômodo santo quando a gratidão começa a esfriar. Ele lembra que aquilo que hoje parece comum já foi motivo de clamor. Ele confronta com amor, não para acusar, mas para realinhar. Esse incômodo é graça. É Deus chamando o coração de volta à consciência. Quando o Espírito revela esse esquecimento silencioso, ele também oferece o caminho de retorno, que é o reconhecimento. Jesus advertiu sobre esse perigo quando falou dos 10 leprosos. Todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Os outros receberam a bênção, mas não reconheceram o abençoador. Esse relato não fala apenas de ingratidão, fala de perda de profundidade espiritual. A cura alcançou o corpo de todos, mas apenas o coração grato experimentou algo mais profundo. Isso revela que a gratidão protege a intimidade. Sem ela, o relacionamento com Deus se torna superficial. Quando o coração se acostuma com as bênçãos, ele começa a focar mais no que ainda não tem do que no que já recebeu. Esse foco distorcido gera frustração constante. A pessoa vive em estado de insatisfação, mesmo cercada de evidências da bondade de Deus. A gratidão age como antídoto contra essa distorção. Ela reeduca o olhar espiritual.
Ela ensina o coração a reconhecer o cuidado diário, mesmo quando ainda há pedidos pendentes. Talvez você esteja vivendo um tempo em que muitas coisas já foram conquistadas, mas a alegria parece menor do que deveria ser. Isso não significa falta de fé, pode significar falta de reconhecimento. O coração pode estar tão ocupado buscando o próximo passo que esqueceu de agradecer pelo caminho já percorrido. A palavra chama para esse retorno consciente, não para gerar culpa, mas para restaurar sensibilidade espiritual. Quando a gratidão é restaurada, algo muda imediatamente. O coração volta a se maravilhar. A oração ganha profundidade. A fé se torna mais firme. A presença de Deus passa a ser percebida novamente nos detalhes. O que era comum volta a ser precioso. O que era automático volta a ser reconhecido como graça. Essa mudança não exige grandes rituais, exige apenas um coração atento e disposto a reconhecer. Esse despertar da gratidão prepara o coração para um desafio ainda maior. Agradecer quando tudo está bem já exige consciência, mas agradecer quando o cenário é difícil exige fé madura. Existem momentos em que a gratidão precisa nascer em meio ao processo, não ao resultado. É sobre essa gratidão que permanece mesmo em meio às lutas que precisamos falar agora. Existem momentos em que agradecer parece incoerente com a realidade vivida. O cenário não mudou, as respostas ainda não chegaram e a dor continua presente. Nesses momentos, a gratidão não nasce do que os olhos veem, mas do que a fé compreende. Abacuque descreve um cenário de completa escassez, onde não há fruto, não há colheita e não há provisão aparente. Ainda assim, ele declara que se alegrará no Senhor. Essa declaração não é negação da realidade, é posicionamento espiritual. Ele reconhece que Deus continua sendo Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. A gratidão em meio ao processo não ignora a dor, ela impede que a dor governe o coração. A Bíblia não ensina a fingir que está tudo bem, ensina a confiar mesmo quando não está. Romanos afirma que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas incluem também os processos difíceis, as esperas longas e as perdas que ainda não foram totalmente compreendidas. A gratidão, nesse contexto, não é celebração do problema, é confiança no propósito. O coração humano tende a associar gratidão com resultado final. Quando o resultado não chega, a gratidão enfraquece. A fé madura aprende algo diferente. Ela agradece pela presença de Deus no meio do caminho. Ela reconhece que, mesmo em meio à luta, há sustento, direção e cuidado. Muitas vezes, a maior bênção do processo não é a mudança do cenário, mas a transformação interior que acontece enquanto se espera. A gratidão mantém o coração aberto para essa transformação. O Espírito Santo atua de forma profunda durante os processos. Ele fortalece quando a esperança parece frágil. Ele consola quando a resposta demora. Ele lembra que Deus não abandonou a obra que começou. A gratidão guiada pelo Espírito não depende de entusiasmo emocional. Ela nasce de convicção espiritual. Mesmo quando o coração está cansado, o Espírito sustenta a decisão de agradecer. Essa decisão protege a fé contra o desânimo e a murmuração. Jesus demonstrou esse princípio ao longo de sua caminhada. Ele agradeceu mesmo sabendo que enfrentaria a cruz. Ele confiou no Pai mesmo quando o sofrimento estava próximo. Isso revela que a gratidão não é incompatível com a dor. Pelo contrário, ela é uma das maiores expressões de confiança em meio à dor. A gratidão declara que Deus continua sendo bom, mesmo quando a compreensão humana é limitada. Muitos abandonam a gratidão durante os processos porque acreditam que agradecer significa aceitar o sofrimento como definitivo. A palavra ensina o oposto.
A gratidão afirma que o sofrimento não tem a palavra final. Ela afirma que Deus continua trabalhando, mesmo quando o progresso não é visível. Agradecer em meio ao processo é dizer que a esperança ainda está viva. É escolher confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as promessas parecem distantes e a caminhada parece pesada. A gratidão não vai acelerar o tempo de Deus, mas vai fortalecer você durante o caminho. Ela vai impedir que o coração se torne amargo, vai preservar a sensibilidade espiritual, vai manter a fé ativa enquanto o processo acontece. A gratidão não muda apenas o que acontece ao redor, muda principalmente o que acontece dentro. Quando a gratidão permanece em meio às lutas, algo poderoso acontece. O coração se torna mais resiliente, a fé se torna mais profunda, a comunhão com Deus se torna mais íntima. O processo deixa de ser apenas um período de espera e passa a ser um tempo de crescimento espiritual. Deus não desperdiça processos e a gratidão nos ajuda a perceber isso. Esse entendimento prepara o coração para uma revelação ainda mais profunda. Existe um exemplo claro nas Escrituras que mostra como a gratidão pode liberar algo além do esperado. Um momento em que agradecer não apenas reconheceu uma bênção, mas abriu espaço para uma restauração ainda maior. É sobre esse poder revelado na vida de Jesus que precisamos falar agora. A gratidão tem um poder que vai além do reconhecimento. Ela pode abrir portas espirituais que muitos não percebem. Jesus revelou isso de forma clara quando curou 10 leprosos. Todos receberam a mesma bênção. Todos foram restaurados fisicamente. Todos tiveram suas vidas transformadas externamente. Mas apenas um voltou para agradecer. Esse detalhe muda tudo. Jesus pergunta onde estão os outros 9 e, ao falar com o que voltou, declara algo profundo. A tua fé te salvou. A gratidão não apenas reconheceu a cura, ela abriu caminho para uma restauração mais completa. Esse episódio mostra que é possível receber uma bênção e, ainda assim, perder profundidade espiritual. Os 9 leprosos ficaram com o milagre, mas seguiram sem relacionamento. O que voltou recebeu algo maior do que a cura do corpo. Ele experimentou restauração da alma. A gratidão foi o que fez a diferença. Não porque Deus escolheu abençoar apenas um, mas porque apenas um escolheu reconhecer. A gratidão não muda Deus, ela muda a forma como nos posicionamos diante dele. Jesus valorizou profundamente aquele gesto simples. Voltar para agradecer parecia algo pequeno, mas revelou um coração sensível, consciente e alinhado. A gratidão revelou fé ativa, não apenas fé interessada. Muitos se aproximam de Deus apenas pelo que precisam receber. Poucos retornam para reconhecer o que já receberam. Esse retorno aprofunda o relacionamento. Jesus não desprezou os 9, mas destacou o 1. Isso ensina que a gratidão distingue quem busca bênção de quem busca comunhão. A gratidão também revela entendimento espiritual. O leproso entendeu que a cura não vinha apenas de um ato, mas de uma pessoa. Ele reconheceu a fonte. Quando agradecemos a Jesus, não estamos apenas sendo educados espiritualmente, estamos declarando que sabemos de onde veio o cuidado. Esse reconhecimento honra o Senhor. A Bíblia ensina que quem oferece ações de graças glorifica a Deus. Glorificar é tornar visível quem Ele é. A gratidão torna Deus visível na nossa história. O Espírito Santo atua, despertando esse tipo de sensibilidade. Ele revela que agradecer não é apenas um gesto final, é um caminho contínuo. Quando o coração aprende a agradecer, ele se mantém próximo. Ele não se afasta depois da resposta, ele permanece. Essa permanência gera maturidade espiritual. A pessoa deixa de viver apenas de experiências pontuais e passa a viver de relacionamento constante. A gratidão
sustenta essa proximidade. Jesus Cristo sempre valorizou corações que reconheciam. Ele percebia quando alguém se aproximava apenas pelo milagre e quando alguém se aproximava pelo amor. A gratidão revela motivação. Ela mostra que o coração não está apenas interessado no que Deus faz, mas em quem Deus é. Esse tipo de fé agrada profundamente ao Senhor. Não é uma fé exigente, é uma fé confiante. Não é uma fé ansiosa, é uma fé descansada. Talvez você já tenha recebido respostas de oração que hoje parecem distantes na memória. Coisas que um dia foram urgentes e hoje fazem parte da rotina. A gratidão nos chama de volta a esse reconhecimento. Voltar como o leproso voltou, não por obrigação, mas por consciência. Reconhecer que a vida que você vive hoje é resultado direto da misericórdia de Deus. Mesmo aquilo que parece simples carrega a marca do cuidado divino. Quando a gratidão se estabelece assim, ela começa a transformar a forma como enxergamos a vida. O olhar se amplia, o coração se amolece, a fé se aprofunda. A presença de Deus deixa de ser percebida apenas em grandes eventos e passa a ser notada nos detalhes diários. Essa mudança de percepção é fundamental para uma vida espiritual saudável. Esse despertar nos conduz a um nível ainda mais profundo de gratidão. Não apenas agradecer pelo que é visível, mas aprender a agradecer pelo que nunca vimos. Existem bênçãos que chegaram, mas também existem livramentos que nunca soubemos que aconteceram. É sobre essas ações invisíveis de Deus que precisamos falar agora. Muitas das maiores bênçãos que Deus libera sobre a nossa vida nunca chegam a ser percebidas pelos nossos olhos. A Bíblia revela que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso significa que há uma atuação constante do céu que acontece fora do nosso campo de visão. Portas que não se abriram, caminhos que foram interrompidos, encontros que não aconteceram, atrasos que pareceram frustrações. Tudo isso pode ter sido, na verdade, livramento. A gratidão amadurecida aprende a reconhecer não apenas o que foi concedido, mas também o que foi evitado. O Salmo declara que Deus dá ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Esse cuidado não é ocasional, é contínuo. Ele acontece quando estamos atentos e também quando estamos distraídos. A maioria das pessoas agradece pelo que recebeu, mas poucas agradecem pelo que nunca chegou a acontecer. No entanto, muitos dos maiores perigos da vida foram neutralizados antes mesmo de se tornarem visíveis. A gratidão amplia a percepção espiritual para enxergar esse cuidado invisível. O coração humano costuma medir a bondade de Deus apenas pelo que é palpável. Quando algo dá certo, agradece. Quando algo não acontece, questiona. A fé madura aprende outro caminho. Ela confia que Deus age também nos bastidores, que nem toda porta fechada é rejeição, que nem todo atraso é perda, que nem toda mudança de rota é confusão. Muitas vezes é proteção. A gratidão por livramentos invisíveis protege o coração contra a ingratidão e contra a murmuração. O Espírito Santo atua revelando essa dimensão do cuidado de Deus. Ele traz discernimento para entender que nem tudo o que desejamos seria benéfico. Ele lembra momentos em que você insistiu em algo que hoje percebe que teria sido prejudicial. Ele mostra que Deus foi fiel mesmo quando você não compreendeu. Esse tipo de revelação gera uma gratidão mais profunda, porque não depende de resultados imediatos. Depende de confiança no caráter de Deus. Jesus Cristo ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Isso inclui aquilo que precisamos evitar. A proteção de Deus não é apenas reação ao perigo, muitas vezes é prevenção. Quando agradecemos por isso, estamos reconhecendo a sabedoria de Deus acima da nossa própria vontade. Esse reconhecimento é um ato de humildade espiritual.
É dizer que Deus vê mais longe do que nós e que seu cuidado é completo. Muitos carregam mágoas por coisas que não aconteceram, sem perceber que essas ausências foram instrumentos de preservação. Relacionamentos que não avançaram, oportunidades que não se concretizaram, planos que foram interrompidos. Com o tempo, muitos percebem que essas interrupções foram misericórdia. A gratidão ressignifica o passado. Ela transforma frustração em entendimento e dor em aprendizado. Não porque tudo foi fácil, mas porque Deus foi fiel. Quando o coração aprende a agradecer pelos livramentos invisíveis, ele se torna mais confiante. A ansiedade diminui, porque a pessoa entende que Deus já cuidou antes e continuará cuidando. O medo perde força, porque a proteção de Deus não depende da vigilância humana. A gratidão cria um ambiente interior de descanso, onde o coração sabe que não está à mercê do acaso, mas sob o cuidado constante do Pai. Essa visão ampliada da gratidão prepara o coração para um próximo passo essencial. A gratidão não é apenas reconhecimento do passado, ela é também uma linguagem viva da fé no presente. Ela comunica algo a Deus. Ela expressa confiança, honra e entrega. A Bíblia ensina que a gratidão agrada ao Senhor e se torna uma forma de adoração. É sobre essa gratidão, como linguagem de fé, que precisamos falar agora. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, ela é uma linguagem espiritual que comunica fé, honra e confiança. A Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E logo em seguida revela que quem oferece ações de graças glorifica o Senhor. Isso nos mostra que agradecer é um ato de fé consciente. Quando alguém agradece, está declarando que reconhece Deus como fonte, como sustento e como Senhor da própria história. A gratidão fala quando as palavras de pedido já não são necessárias. Ela comunica que o coração confia. Muitos acreditam que a fé se expressa apenas quando se pede algo com intensidade. A Escritura amplia essa visão. A fé também se manifesta quando o coração agradece antes de ver, quando reconhece sem exigir, quando honra sem negociar. A gratidão não tenta convencer Deus a agir, ela reconhece que Deus já está agindo. Esse tipo de postura agrada profundamente ao Senhor, porque revela um relacionamento maduro, não baseado apenas em necessidades, mas em confiança. O Salmo declara que quem oferece ações de graças glorifica a Deus e prepara um caminho para experimentar a sua salvação. Isso revela que a gratidão não é apenas resposta ao que Deus fez, mas preparação para aquilo que Ele continuará fazendo. Quando o coração agradece, ele se alinha com o céu. Ele sai do lugar de cobrança e entra no lugar de comunhão. A fé deixa de ser ansiosa e passa a ser descansada. A gratidão, como linguagem de fé, também protege o coração contra a dúvida. Quando agradecemos, lembramos quem Deus é e o que Ele já fez. Isso fortalece a convicção de que Ele continuará fiel. A dúvida se alimenta do esquecimento. A fé se alimenta da lembrança. A gratidão mantém viva essa memória espiritual. Ela traz à consciência as evidências da fidelidade de Deus e impede que o coração seja dominado pelo medo do futuro. Jesus ensinou esse princípio de forma prática. Em momentos decisivos, ele agradeceu ao Pai publicamente. Ao fazer isso, ele demonstrou confiança absoluta. Ele não agradecia para convencer o Pai, mas para revelar relacionamento. A gratidão de Jesus mostrava que ele sabia em quem confiava. Essa mesma fé é despertada em nós quando aprendemos a agradecer de forma consciente. A gratidão nos aproxima do coração de Deus porque reflete o caráter de Cristo. O Espírito Santo atua nos ensinando essa linguagem. Ele conduz o coração a agradecer mesmo quando não há emoção intensa.
Ele mostra que a gratidão não depende de empolgação, depende de decisão. Quando o Espírito guia, a gratidão se torna profunda e sincera. Ela não é repetição automática, é expressão viva de fé. O coração aprende a agradecer em oração, em silêncio, em palavras simples e até em lágrimas. A gratidão, como linguagem de fé, também transforma a forma como lidamos com o presente. Em vez de focar apenas no que ainda falta, o coração aprende a honrar o que já recebeu. Isso não diminui os pedidos, mas os equilibra. A fé deixa de ser tensa e passa a ser confiante. A gratidão cria um ambiente interior onde a paz cresce e a esperança se fortalece. Talvez você tenha vivido períodos em que sua fé esteve mais ligada a pedidos do que a reconhecimento. A palavra não condena isso, mas convida a amadurecer. Deus se agrada quando pedimos, mas se alegra profundamente quando agradecemos. A gratidão revela que confiamos no caráter dele, não apenas no poder dele. Essa confiança muda tudo. Ela muda a forma de orar, de esperar e de viver. Quando a gratidão se torna linguagem constante, o coração começa a perceber algo novo. Motivos para agradecer surgem com mais clareza. Pequenos detalhes ganham valor. O cuidado de Deus se torna mais evidente. Essa sensibilidade não nasce do esforço humano, nasce da ação do Espírito Santo, que traz à memória as obras do Senhor. É exatamente sobre essa atuação do Espírito, revelando motivos para agradecer, que precisamos falar agora. O Espírito Santo tem um papel essencial na construção de um coração verdadeiramente grato. Muitas vezes, os motivos para agradecer não estão evidentes à primeira vista, não porque Deus não tenha agido, mas porque a mente está ocupada demais com preocupações, metas e pressões. Jesus prometeu que o Espírito nos lembraria de tudo o que ele disse e fez. Essa lembrança não é apenas intelectual, é espiritual. Ela toca o coração e desperta a consciência. Quando o Espírito Santo age, ele ilumina a memória e revela o cuidado de Deus ao longo do caminho. O salmista decidiu fazer algo intencional. Ele disse que se lembraria dos feitos do Senhor e meditariam nas suas obras. Essa decisão abre espaço para a ação do Espírito. A gratidão guiada pelo Espírito não depende do acaso. Ela nasce da sensibilidade espiritual. O Espírito traz à memória momentos específicos, um livramento esquecido, uma provisão inesperada, um consolo recebido em um dia difícil. Coisas que pareciam pequenas voltam à consciência com um novo significado. O coração percebe que Deus esteve presente o tempo todo. O Espírito Santo também revela motivos para agradecer que vão além das circunstâncias externas. Ele mostra crescimento interior, maturidade adquirida, livramentos emocionais, mudanças de postura e fortalecimento da fé. Muitas dessas transformações não são visíveis para os outros, mas são reais e profundas. Quando o Espírito revela isso, a gratidão deixa de ser superficial. Ela se torna íntima, pessoal e sincera. O coração agradece não apenas pelo que aconteceu fora, mas pelo que Deus construiu dentro. Há momentos em que a pessoa sente dificuldade de agradecer porque está emocionalmente cansada. O Espírito Santo intercede nesses momentos. Ele não cobra gratidão, ele ensina, ele conduz o coração com paciência. Às vezes ele começa com algo simples, um fôlego renovado, um dia atravessado, uma força que surgiu quando parecia não haver mais. A gratidão começa pequena, mas cresce à medida que o Espírito amplia a percepção. O coração aprende a reconhecer que até o simples fato de estar de pé já é motivo de gratidão. O Espírito também confronta com amor quando o coração se acostuma demais com as bênçãos. Ele traz um incômodo santo que desperta da indiferença. Ele lembra que aquilo que hoje parece comum já foi motivo de oração intensa. Esse confronto não gera culpa,
gera consciência. A gratidão retorna não como obrigação, mas como resposta natural ao reconhecimento da fidelidade de Deus. Esse é um dos maiores ministérios do Espírito Santo, manter o coração sensível e alinhado. Jesus vivia em plena comunhão com o Espírito e, por isso, mantinha um coração constantemente grato. Ele percebia a ação do Pai em tudo. Essa mesma percepção é desenvolvida em nós quando damos espaço para o Espírito agir. A gratidão deixa de ser algo esporádico e passa a fazer parte da vida diária. O coração aprende a agradecer não apenas em momentos especiais, mas no cotidiano. Essa prática transforma a espiritualidade em algo vivo e constante. Talvez você esteja em um tempo em que sente dificuldade de lembrar dos motivos para agradecer. Peça ao Espírito Santo que revele. Ele é fiel para fazer isso. Ele trará à memória aquilo que o cansaço tentou apagar. Ele mostrará que Deus esteve presente mesmo nos dias em que você achou que estava sozinho. Quando essa revelação acontece, a gratidão surge com força renovada. O coração se enche de reconhecimento e a fé se fortalece. Essa sensibilidade espiritual, porém, enfrenta um grande inimigo: a murmuração. Quando o coração perde a gratidão, ele começa a reclamar. A reclamação não surge de uma vez, ela se infiltra lentamente. A palavra confronta esse comportamento porque ele rouba a paz e contamina a fé. Para que a gratidão permaneça viva, é necessário entender como ela quebra a murmuração e transforma a atmosfera espiritual. É sobre isso que precisamos falar agora. A murmuração não começa como rebeldia aberta. Ela começa como um comentário interno, um desabafo repetido, uma comparação silenciosa. Aos poucos, aquilo que era apenas frustração se transforma em hábito, e o coração passa a enxergar a vida a partir do que falta, não do que já foi dado. A palavra é firme ao confrontar esse comportamento porque ela conhece o efeito devastador da murmuração na alma. Quando o povo murmurou no deserto, a presença de Deus não deixou de existir, mas a percepção do cuidado divino foi completamente distorcida. A murmuração não muda Deus, mas muda o coração de quem murmura. Filipenses nos exorta a fazer tudo sem murmurações nem discussões. Isso não é um pedido moralista, é uma orientação espiritual profunda. A murmuração cria um ambiente interno pesado, onde a fé enfraquece e a esperança perde espaço. Ela alimenta a sensação de injustiça constante e rouba a alegria mesmo em meio às bênçãos. Quando o coração murmura, ele passa a interpretar o cuidado de Deus como insuficiente, mesmo quando há evidências claras de provisão. A gratidão atua como um antídoto poderoso contra esse veneno silencioso. Onde a gratidão entra, a murmuração perde força. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o foco muda. A gratidão não ignora as dificuldades, mas impede que elas se tornem o centro. Ela reposiciona o olhar espiritual. Em vez de perguntar apenas por que isso ainda não aconteceu, o coração começa a reconhecer o que Deus já fez. Esse simples deslocamento de foco transforma a atmosfera interior. O Espírito Santo age de forma clara nesse processo. Ele confronta a murmuração não com dureza, mas com verdade. Ele revela quando o coração está preso à reclamação e mostra como isso tem afetado a paz interior. Esse confronto é libertador. Ele não acusa, ele desperta. Quando o Espírito traz essa consciência, a pessoa percebe que a murmuração estava drenando forças, roubando alegria e enfraquecendo a fé. A gratidão surge então como uma escolha consciente de mudança. Jesus nunca viveu murmurando, mesmo enfrentando oposição constante. Ele confiava plenamente no Pai. Essa confiança se expressava em palavras cheias de graça, mesmo em contextos difíceis. A murmuração nasce da sensação de que Deus não está cuidando adequadamente. A gratidão declara o oposto.
Ela afirma que Deus é fiel, mesmo quando não entendemos tudo. Essa declaração muda o clima espiritual ao redor e dentro de nós. Murmurar também cria uma postura de comparação. A pessoa começa a olhar para a vida dos outros e questionar por que não tem o mesmo. Esse tipo de pensamento alimenta insatisfação constante. A gratidão quebra essa lógica. Ela ensina o coração a valorizar a própria história, o próprio tempo e o próprio processo. Cada caminho é diferente e a gratidão ajuda a honrar o caminho que Deus está construindo na sua vida. Talvez você tenha percebido que a murmuração se tornou frequente nos seus pensamentos ou palavras. A palavra não condena, mas convida à mudança. A gratidão é uma escolha diária, não uma escolha emocional, mas espiritual. Quando você decide agradecer, mesmo que no início pareça difícil, algo começa a mudar. A mente se realinha, o coração se acalma e a paz começa a crescer. À medida que a gratidão substitui a murmuração, um fruto específico começa a se manifestar. A paz. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda que guarda a mente e o coração. A Bíblia conecta diretamente gratidão e paz interior. Para compreender como esse fruto se estabelece e transforma a vida espiritual, precisamos avançar para o próximo passo. A paz verdadeira não nasce da ausência de problemas, nasce de um coração alinhado. A Bíblia ensina que quando apresentamos a Deus as nossas necessidades com ações de graças, a paz que excede todo entendimento guarda a mente e o coração. Essa ordem não é casual. A gratidão prepara o terreno para a paz. Quando o coração agradece, ele sai do estado de tensão e entra em um estado de confiança. A ansiedade perde espaço porque a gratidão lembra a alma que Deus já cuidou antes e continuará cuidando. Muitos buscam paz tentando controlar circunstâncias externas. Tentam organizar tudo, prever tudo, resolver tudo. Esse esforço constante gera cansaço e frustração. A palavra aponta um caminho diferente. Ela mostra que a paz é fruto de um relacionamento saudável com Deus, não de controle absoluto. A gratidão é parte essencial desse relacionamento porque reconhece limites humanos e exalta a fidelidade divina. Quando o coração agradece, ele aceita que não precisa dominar tudo para estar seguro. Colossenses afirma que a paz de Cristo deve governar o coração. Governar significa exercer autoridade. Onde a gratidão está presente, a paz encontra espaço para governar. Onde a murmuração domina, a paz é substituída por inquietação. A gratidão cria um ambiente interior, onde a paz pode se estabelecer de forma contínua. Não é uma paz frágil, é uma paz que permanece mesmo quando o cenário externo não mudou. O Espírito Santo atua confirmando essa paz no interior. Ele traz descanso à mente que antes estava acelerada. Ele organiza pensamentos que estavam dispersos. Ele acalma emoções que estavam em conflito. Muitas vezes, essa paz chega sem explicação lógica. A situação ainda existe, mas o coração está mais firme. Esse é um dos maiores sinais da ação de Deus. A paz, que não depende das circunstâncias, é evidência de que o coração está alinhado com o céu. Jesus prometeu essa paz aos seus discípulos. Ele sabia que enfrentariam tribulações, rejeições e incertezas. Mesmo assim, afirmou que sua paz permaneceria com eles. Essa paz não é ausência de luta, é presença de confiança. A gratidão ajuda o coração a se conectar com essa promessa. Quando agradecemos, lembramos quem Jesus é e o que Ele já fez. Essa lembrança fortalece a fé e sustenta a paz. Muitos vivem em estado constante de ansiedade porque estão sempre focados no futuro ou presos ao passado. A gratidão traz o coração para o presente. Ela ensina a reconhecer o cuidado de Deus agora. Esse reconhecimento reduz a urgência de antecipar problemas e alivia o peso das lembranças dolorosas.
A paz cresce quando o coração aprende a permanecer no hoje com confiança. Talvez você esteja buscando paz há muito tempo, mas sente que ela sempre escapa. A palavra mostra que a paz não é algo que se persegue, é algo que se recebe. E a gratidão é uma das portas de entrada. Quando você começa a agradecer de forma consciente, algo muda dentro. O ritmo interior desacelera. A respiração se aprofunda, a mente se aquieta. A paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela preocupação. Essa paz não significa acomodação espiritual. Pelo contrário, ela fortalece para caminhar com clareza. Um coração em paz toma decisões melhores, reage com mais sabedoria e confia com mais profundidade. A gratidão não apenas acalma, ela prepara. Ela prepara o coração para olhar para o futuro com esperança, não com medo. Quando a paz se estabelece por meio da gratidão, o coração começa a se abrir para o que vem adiante. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser entregue nas mãos de Deus com confiança. A gratidão não apenas reconhece o passado e sustenta o presente, ela prepara o coração para esperar o futuro com fé. É sobre essa gratidão que fortalece a esperança e nos alinha com o que ainda virá que precisamos falar agora. A gratidão tem um efeito direto sobre a forma como o coração enxerga o futuro. Quando alguém agradece, mesmo sem ver tudo resolvido, está declarando confiança no cuidado contínuo de Deus. O Salmo ensina a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e descansar, porque ele agirá. A gratidão está profundamente ligada a esse descanso. Ela diz ao coração que o futuro não é um território desconhecido e hostil, mas um espaço já alcançado pela fidelidade de Deus. Quem agradece aprende a esperar sem ansiedade. Muitas pessoas temem o futuro porque olham para ele a partir das próprias limitações. Calculam forças, recursos, possibilidades e chegam à conclusão de que não será suficiente. A palavra muda esse ponto de partida. Ela afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que o amanhã não chega vazio. Ele chega acompanhado de graça renovada, força adequada e cuidado suficiente para aquele dia. A gratidão ajuda o coração a se lembrar disso antes mesmo que o dia comece. Quando o coração agradece, ele deixa de exigir garantias humanas para confiar. A esperança deixa de ser uma expectativa frágil e passa a ser uma convicção firme. A gratidão não precisa saber exatamente como Deus fará. Ela confia que Ele fará. Essa confiança reduz o medo do que ainda não aconteceu. O futuro deixa de ser uma fonte constante de preocupação e passa a ser entregue nas mãos de Deus com serenidade. O Espírito Santo atua fortalecendo essa esperança. Ele lembra promessas, confirma verdades e sustenta o coração durante a espera. Muitas vezes, ele não revela detalhes do futuro, mas fortalece a confiança no caráter de Deus. Isso é suficiente. A gratidão guiada pelo Espírito não pergunta apenas quando, mas afirma quem está no controle. Essa mudança de foco transforma completamente a experiência da espera. Jesus ensinou a viver um dia de cada vez. Ele não minimizou o futuro, mas ensinou a não carregá-lo antes do tempo. A gratidão ajuda a obedecer esse ensinamento. Quando agradecemos hoje, reconhecemos que Deus já cuidou do ontem e está cuidando do agora. Essa lembrança fortalece a certeza de que Ele também cuidará do amanhã. A esperança se torna mais leve, porque não está baseada em previsões, mas em relacionamento. Muitos perdem a esperança porque olham para trás com arrependimento ou para frente com medo. A gratidão reorganiza essa visão. Ela permite olhar para trás com reconhecimento, para o presente com paz e para o futuro com confiança. Esse equilíbrio emocional e espiritual é fundamental para uma caminhada saudável com Deus. A gratidão não elimina desafios futuros, mas prepara o coração para enfrentá-los com fé madura.
Talvez você esteja esperando respostas importantes, mudanças necessárias ou definições que ainda não chegaram. A gratidão não acelera o tempo de Deus, mas fortalece você durante a espera. Ela impede que o coração se torne impaciente ou amargo. Ela mantém viva a esperança sem gerar ansiedade. A pessoa aprende a dizer obrigado hoje, mesmo sem saber exatamente como será amanhã. Esse é um sinal claro de confiança. Quando a gratidão prepara o coração para o futuro, algo profundo acontece na identidade espiritual. A pessoa deixa de se enxergar como alguém abandonado à própria sorte e passa a se reconhecer como alguém cuidado, acompanhado e amado por Deus. Essa percepção fortalece a identidade de filho. A gratidão começa a alinhar não apenas emoções, mas a forma como a pessoa se vê diante de Deus. É sobre essa gratidão que reafirma quem somos em Deus que precisamos falar agora. A gratidão tem um poder profundo de alinhar a identidade espiritual, porque ela reposiciona o coração diante de Deus. Quando alguém agradece de forma consciente, deixa de se enxergar apenas como alguém que precisa receber algo e passa a se reconhecer como alguém que já é cuidado. O Salmo afirma que é o Senhor quem nos fez e não nós a nós mesmos. Essa verdade parece simples, mas carrega um impacto enorme. Reconhecer isso em gratidão cura uma das maiores distorções espirituais do ser humano, a ideia de que precisa provar valor para ser cuidado. Muitos vivem espiritualmente cansados porque constroem sua identidade a partir do desempenho, das conquistas ou das falhas. Quando acertam, sentem-se confiantes. Quando erram, se sentem indignos. A gratidão quebra esse ciclo. Ela lembra ao coração que o amor de Deus não começou com o acerto e não termina com o erro. A gratidão não agradece apenas pelas coisas que vieram, ela agradece por quem Deus é e por quem somos nele. Isso gera estabilidade interior. O Salmo declara que somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Essa linguagem não fala de posse no sentido de controle, mas de cuidado. Ovelhas pertencem a um pastor porque são cuidadas por ele. A gratidão desperta essa consciência. Quando o coração agradece, ele reconhece que não está abandonado, nem esquecido, nem à mercê do acaso. Ele pertence a Deus. Essa pertença cura inseguranças profundas e fortalece a identidade de filho. O Espírito Santo confirma essa verdade dentro de nós. A Bíblia ensina que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho não é apenas doutrinário, é experiencial. Quando o Espírito age, ele gera convicção. A gratidão cria espaço para essa convicção crescer. Um coração ingrato tende a se sentir carente, vazio e sempre em falta. Um coração grato começa a perceber que já recebeu algo que dinheiro, status ou aprovação humana não podem dar: identidade em Deus. Jesus viveu plenamente consciente de quem ele era no Pai. Essa segurança interior permitiu que ele amasse, servisse e obedecesse sem precisar provar nada. A gratidão nos aproxima dessa mesma postura. Quando agradecemos, paramos de competir, de nos comparar e de nos medir pelos outros. Passamos a viver a partir do que Deus já declarou sobre nós. Isso traz liberdade. A identidade deixa de ser frágil e passa a ser firmada na verdade. Muitas pessoas lutam com baixa autoestima espiritual porque olham apenas para suas falhas. A gratidão muda o foco. Ela não nega os erros, mas lembra que a graça foi maior. Ela reconhece que, apesar das limitações, Deus continuou agindo. Esse reconhecimento não gera orgulho, gera humildade saudável. A pessoa entende que não é perfeita, mas é amada. Não é suficiente em si mesma, mas é sustentada por Deus. Quando a identidade se alinha por meio da gratidão, a forma de orar muda. A pessoa deixa de se aproximar de Deus como alguém sempre em dívida e passa a se aproximar como filho. Isso não diminui a reverência, aumenta a intimidade.
A gratidão ensina o coração a descansar na aceitação divina. Esse descanso fortalece a fé e remove o medo da rejeição espiritual. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando se sentir digno do cuidado de Deus. A gratidão revela que a dignidade não vem do esforço humano, vem da graça. Quando você agradece, você concorda com o que Deus já decidiu sobre você. Você concorda que é amado, cuidado e acompanhado. Essa concordância cura feridas antigas e fortalece a caminhada espiritual. À medida que essa identidade se fortalece, a gratidão deixa de ser apenas um momento isolado e passa a se tornar um estilo de vida. Ela começa a se manifestar nas palavras, nas atitudes, nas decisões e até na forma de reagir às dificuldades. O coração aprende a agradecer em todo o tempo porque passou a viver a partir de uma identidade segura. É sobre essa transformação da gratidão em estilo de vida que precisamos falar agora. Quando a gratidão se torna um estilo de vida, ela deixa de depender das circunstâncias e passa a fluir a partir do interior. Não é mais um momento isolado de oração, é uma postura constante do coração. A Bíblia ensina que devemos andar em Cristo arraigados e edificados, transbordando em gratidão. Transbordar indica algo contínuo, algo que não é forçado, mas que brota naturalmente. Isso só acontece quando a gratidão deixa de ser um evento e se torna uma consciência diária da presença de Deus. Viver em gratidão não significa ignorar problemas, significa enfrentá-los a partir de uma base diferente. Uma pessoa grata não nega as dificuldades, mas escolhe não permitir que elas definam sua visão da vida. Ela aprendeu a reconhecer Deus nos detalhes, no cotidiano, nas pequenas provisões e nos cuidados silenciosos. Esse tipo de gratidão amadurecida muda a forma de falar, de reagir e de decidir. As palavras se tornam mais brandas, as reações mais equilibradas e as decisões mais sábias. O Espírito Santo tem papel central nessa transformação. Ele conduz o coração a perceber Deus, não apenas nos grandes acontecimentos, mas no ordinário da vida. Um dia atravessado com força, uma decisão tomada com paz, um livramento que passou despercebido. Quando o Espírito guia, a gratidão se manifesta até nos intervalos da vida, nos momentos simples, nos silêncios. Isso cria uma espiritualidade saudável, sem dependência de extremos emocionais. Jesus viveu assim. Sua gratidão não era ocasional, era parte do seu relacionamento com o Pai. Ele agradecia, confiava e seguia. Essa constância permitia que ele permanecesse firme, mesmo diante de oposição. A gratidão como estilo de vida fortalece a perseverança. A pessoa deixa de oscilar tanto espiritualmente porque aprendeu a se firmar na fidelidade de Deus, não na variação das circunstâncias. Quando a gratidão se torna hábito, ela começa a moldar o caráter. A reclamação perde espaço, a comparação diminui e a ansiedade enfraquece. O coração passa a perceber que Deus está presente em cada etapa. Isso gera contentamento, não conformismo, mas contentamento confiante. A pessoa continua sonhando, pedindo e avançando, mas sem o peso da insatisfação constante. A gratidão traz equilíbrio entre desejo e descanso. Muitos desejam uma vida espiritual mais profunda, mas buscam isso apenas por meio de novas experiências. A palavra mostra que profundidade também se constrói pela constância. A gratidão diária aprofunda a fé porque mantém o coração sensível. Ela impede que a espiritualidade se torne mecânica. Cada dia passa a ser vivido como uma oportunidade de reconhecer a graça de Deus. Isso transforma até os dias comuns em dias significativos. Talvez você perceba que até aqui a gratidão esteve presente apenas em momentos específicos. A palavra te convida a algo maior, a viver agradecendo, a acordar com reconhecimento e a deitar com gratidão. Essa prática não é pesada, é libertadora.
Ela tira o foco do que falta e amplia a visão do que já foi dado. Com o tempo, o coração se torna mais leve e a fé mais firme. Esse caminho prepara o coração para o momento mais profundo de todo esse processo. Depois de despertar a consciência, quebrar a murmuração, reconhecer as bênçãos visíveis e invisíveis, alinhar a fé, a paz, a esperança e a identidade, chega o tempo de expressar tudo isso diante de Deus. Não apenas com palavras reflexivas, mas com uma oração profética de gratidão. É nesse momento que o coração transforma tudo o que aprendeu em adoração viva. Pai amado, Deus eterno e fiel, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração consciente, quebrantado e cheio de gratidão. Não viemos pedir, viemos reconhecer. Não viemos reclamar, viemos honrar. Não viemos focar no que falta, viemos declarar o quanto o Senhor já fez. Tu és bom em todo o tempo e a Tua misericórdia dura para sempre. Hoje escolhemos abrir a boca e o coração para agradecer. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela vida que recebemos, pelo fôlego que nos sustenta, pelos dias bons e também pelos dias difíceis que nos ensinaram a confiar. Obrigado pelas bênçãos visíveis, pelas respostas claras, pelas portas abertas, pelas provisões que chegaram no tempo certo. Obrigado também pelos livramentos invisíveis, pelos caminhos que não seguimos, pelas quedas que não aconteceram, pelos perigos que o Senhor afastou sem que sequer percebêssemos. Pai, reconhecemos que muitas vezes pedimos mais do que agradecemos. Hoje quebramos esse ciclo, hoje alinhamos o nosso coração com a Tua vontade. Em tudo damos graças, porque essa é a Tua vontade em Cristo Jesus. Recebe agora a nossa gratidão como adoração. Não uma gratidão automática, mas uma gratidão consciente, sincera e profunda, que ela suba diante de Ti como um aroma suave. Jesus, agradecemos pela Tua obra na cruz. Obrigado pelo perdão que nos alcançou quando não merecíamos. Obrigado pela graça que nos sustenta mesmo quando falhamos. Obrigado pela paz que excede todo entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração. Obrigado porque não somos definidos pelos nossos erros, mas pela Tua graça. Obrigado porque somos filhos, cuidados, amados e acompanhados. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença diária. Obrigado porque nos consolas quando estamos cansados, nos fortaleces quando estamos fracos e nos guias quando estamos confusos. Obrigado porque nos lembras das obras do Senhor e nos ensinas a agradecer até pelo que parecia pequeno. Continua sensível o nosso coração, continua ajustando o nosso olhar, continua nos ensinando a reconhecer Deus em todas as coisas. Pai, hoje declaramos que a murmuração não terá mais espaço. Declaramos que a gratidão governa a nossa boca, a nossa mente e o nosso coração. Onde havia reclamação, nasce louvor. Onde havia ansiedade, nasce confiança. Onde havia comparação, nasce contentamento. Recebemos a paz que vem de um coração agradecido. Recebemos descanso interior. Recebemos alegria renovada. Agradecemos pelo passado, porque o Senhor esteve conosco. Agradecemos pelo presente, porque o Senhor está conosco. Agradecemos pelo futuro, porque confiamos que o Senhor continuará conosco. Entregamos o que virá nas Tuas mãos com gratidão antecipada, não por saber como será, mas por saber quem cuida de nós. As Tuas misericórdias se renovarão, e nós descansamos nisso. Pai, que a gratidão se torne o nosso estilo de vida, que ela esteja nas nossas palavras, nas nossas decisões, nas nossas reações e na nossa forma de viver. Que nunca nos esqueçamos dos Teus benefícios, que nunca tratemos como comum aquilo que é graça, que nunca percamos a sensibilidade espiritual de reconhecer o Teu cuidado.
Hoje declaramos com fé e autoridade: obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos liberadas sobre a nossa vida. Obrigado pelo que já veio. Obrigado pelo que está a caminho. Obrigado pelo que ainda não entendemos, mas confiamos. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor. Recebe o nosso coração. Hoje nós agradecemos. Hoje nós reconhecemos. Hoje nós honramos o Senhor Jesus Cristo. Amém.